Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Vida Continua, um projeto desenvolvido pela Unicred Porto Alegre, a instituição financeira da saúde, e que fala sobre doação de órgãos há 10 anos. É uma das causas de responsabilidade social da Unicred Porto Alegre. E eu, Andresa Vargas, estou aqui com Tatiana Runche para conduzir esse momento. Muito obrigada, Deza. Olá, pessoal. Eu sou Tati. Sejam muito bem-vindos a mais de um dos nossos episódios. E, como a Deza muito bem disse, né? Nós, na Unicred Porto Alegre, já falamos sobre esse tema há uma década. Porque esse é um tema que nós acreditamos que pode ser um dos atos mais cooperativos da vida de uma pessoa, né? E, além disso, ele tem tudo a ver com o nosso propósito, que é cooperar com vidas e inspirar futuros. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui, né, Deza? É isso mesmo. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre a vida após o transplante. Como será que é isso, hein, Tati? Estou curiosa, eu acho que temos uma convidada que vai nos trazer uma história muito inspiradora, cheia, né, uma história recheada de acontecimentos que vão aí empurrar a causa da doação de órgãos também cada vez mais, espalhar ela para mais pessoas, né? Nossa convidada, ela é transplantada de pulmão, foi a primeira brasileira a competir nos Jogos Mundiais para Transplantados e, não suficiente, ela também é bicampeã mundial de atletismo nos 100 metros rasos. E não para por aí, hein? Ela também é educadora física, bióloga, fonoaudióloga e psicopedagoga. Além disso, ela integra a Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados, a Associação Brasileira de Transplantados e ela é fundadora do Se Joga TX. Liege Galtério, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Muito obrigada, gurias, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, né, para toda a sociedade, obviamente. Mas para mim, muito em especial, um tema que está relacionado com o meu renascimento, né, com a minha volta à vida. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. E a gente só pode agradecer a tua participação, essa parceria aí que vem já de longa data, né? Esse ano a gente completa 10 anos, então, falando sobre a causa. E Liege com a gente nesse tempo todo. Uma caminhada, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu tenho essa grata satisfação de ser uma parceira, uma colaboradora da Unicred nesses 10 anos. E faço questão, né, de poder cooperar no que tiver ao meu alcance. Porque realmente só estou aqui hoje por causa de uma doação de órgãos, né? Então nada mais justo do que eu colaborar com o meu tempo, com o que eu puder, para que essa causa seja divulgada assim aos quatro ventos e que seja feita a conscientização e a divulgação dela. Perfeito, maravilha. E a gente que fica muito feliz em poder, né, por 10 anos já contar essa história e inspirar muitas pessoas, né? E aí, pra gente começar, Liege, a gente queria entender, né? Vamos começar do começo. Como é que tudo iniciou? Como é que foi essa tua jornada para o transplante? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, a minha história começou em 2003, né? Então já há 21 anos. Quando um belo dia eu acordei com uma dor nas costas, achei que fosse muscular e fui treinar, né? Fui pra academia, como de costume, porque eu sempre me exercitei bastante desde pequenininha. E essa tal da dor não passava. Ao invés disso, até ela se intensificava, quando eu respirava muito profundamente, sobretudo. Aí me dei conta de que aquilo não estava normal e fui buscar uma emergência, né? Fui para um plantão e chegando então no plantão me pediram um raio-x de tórax, realizei esse exame e nesse exame acusou um pneumotórax, que era algo que eu não sabia nem do que se tratava na época. E a médica do plantão me explicou que era uma bolha no meu pulmão que eu tinha estourado e que eu tinha então que internar para resolver essa questão. Internei, passei por cirurgia desse pulmão, na época foi pulmão direito.
Então, a partir daí, começaram as investigações para saber o porquê dessa bolha. Na verdade, eram várias bolhas nos 2 pulmões. E se chegou, então, a uma hipótese de fibrose pulmonar, que é uma doença, assim, para quem não sabe, que é progressiva. Na minha época não tinha tratamento, hoje em dia até tem alguns antifibróticos, mas na minha época não tinha, e lá naquela data, né, em 2003, já me foi comunicado que eu precisaria de um transplante pulmonar, muito provavelmente, já que essa doença iria evoluir. Na época, assim, quando recebi essa notícia, eu não me impactei muito, porque eu não tinha os sintomas clássicos da fibrose, né, que é o cansaço ao mínimo esforço, a fadiga extrema. Eu tinha passado por aquele evento, né, de cirurgia, e vida que segue, continuei trabalhando, estudando, mas, como estava previsto, a fibrose foi evoluindo. 6 anos após esse diagnóstico, então eu comecei a sentir falta de ar para correr, para subir escada, para subir rampa, e aí as fichas foram caindo. Eu falei, olha, a doença tá apertando, né? E a minha pneumologista na época falou assim, Liege, é muito importante que tu faças vínculo com algum hospital transplantador, porque esse é o teu caminho. Então, a partir daí, eu fui para Santa Casa para ser acompanhada, para ser avaliada. E 8 anos depois desse diagnóstico, então, aí sim, eu comecei a cansar para tudo. Para escovar dente, para tomar banho, para caminhar. E, de fato, precisei usar o oxigênio 24 horas, né? Na época, eu adquiri um concentrador portátil que me permitia me deslocar, até porque eu estava no último semestre da educação física. E eu queria muito me formar. Eu falei, não, eu vou ter que aguentar esse último semestre ali na raça, porque eu quero esse meu canudo, né? E então eu costumo falar, conversar com as pessoas e relatar esse período da minha vida que foi bem complicado, porque eu ia para o estágio com um concentrador a pequenos passos. Houve época em que eu tive que ir de cadeira de rodas, porque eu já não conseguia caminhar, mas eu consegui me formar. Em julho de 2011, então, eu fui para minha formatura com concentrador, fui me arrastando, mas consegui me formar, né? Consegui porque eu queria ir na colação de grau, né? Eu queria colocar, né, toda a vestimenta, e fui. E 2 meses depois da minha formatura, então, eu recebi o meu presente, né, que foi o meu pulmão esquerdo. Então, assim, foi um sonho que se realizou, né, de eu ser profissional de educação física. E logo após, então, veio a tão sonhada ligação, né, que a gente fica ali esperando que o telefone toque, porque realmente é uma luta contra o tempo a gente ficar esperando, né. E a cada toque de telefone a gente fica apreensiva, será que é? Vão me chamar, né. Então, em setembro de 2011, eu recebi, então, o sim de uma família generosa e solidária, que nesse momento de dor, né, pôde ser amor, como eu costumo dizer, né, e me trazer de volta à vida, né. Nossa, não tem como não passar um filme na nossa cabeça, né, e ficar imaginando e enxergando a cena da formatura e todo esse desafio, prévio e durante, enfim. Mas a gente quer trazer um pouco também para pro pós, né. A gente fala e a tua história é belíssima, assim, eu falei aqui no início, né, gente, bicampeã mundial, és de um exemplo, de uma inspiração. Mas Liege, conta pra gente como é que é de verdade a vida pós-transplante. A gente já sabe que o transplante é vida, né. A gente traz aqui, a gente reforça muito que o nosso assunto é sobre vida. Mas assim, o dia a dia, compartilha com a gente. Bom, voltar à vida, assim, é mágico, né. Eu tive, assim, uma recuperação muito boa. Eu fiquei muito pouco tempo na UTI e, com 3 meses de transplante, eu já estava na academia, já estava dando aula, já estava treinando. E claro, esse renascimento é muito, é muito mágico mesmo, porque a gente
abre o olhar para coisas que a gente ainda não tinha visto, né? E começa a valorizar outras coisas e dar importância para outras coisas na vida. Então, eu vejo assim, cada diversidade pela qual eu passo, eu encaro não como uma sentença, mas como uma oportunidade, né? Da gente melhorar e da gente evoluir. E o pós-transplante para mim foi assim, né? Eu voltei para minha vida plenamente, consciente de que eu ia ter rotinas, né? Sobretudo com alimentação, com medicação, com cuidados pessoais, né? E a equipe alerta muito a gente, né? Porque eu penso também que a gente joga em equipe, né? Nós somos um time do qual eu faço parte, então eu tenho que colaborar e assim como eles tentam me ajudar. Então eu procuro tomar minhas medicações nos horários que tem que tomar, não falhar. A questão da alimentação, de não ingerir alimentos crus, não que seja proibido, mas orientado, né? Então eu procuro fazer tudo que está ao Seguir as meu alcance. recomendações. Eu procuro fazer tudo que está ao meu alcance para que tudo continue dando certo como tem sido nesses 13 anos. Porque a gente sabe que transplante pulmonar é um dos transplantes mais difíceis de se manejar, né? Como o pulmão é um órgão que constantemente está em contato com o meio externo através da respiração, a gente corre mais riscos no que diz respeito a vírus, a bactérias, né? O fígado tá guardadinho, o rim tá guardadinho, o coração tá guardadinho, e o pulmão ele tá em contato com o meio externo, né? Então a gente tem que, às vezes, meio que redobrar, assim, os cuidados. Então eu, como atleta, né? Porque depois que eu voltei à vida e voltei a me exercitar, eu descobri a existência dos Jogos Mundiais para transplantados, né? E me interessei em participar no atletismo, que era algo que na época do colégio eu fazia. Nos meus treinos atualmente, por exemplo, se está um inverno muito rigoroso, não vou correr na pista, vou para uma esteira, por exemplo, né? Não tenho por que correr o risco, né? Se eu tenho alguma outra... Se expor, né? Se expor. Então eu já falo pro meu treinador, hoje eu não vou, essa semana eu não venho porque tá previsto, né? Qualquer outro atleta não transplantado, provavelmente não ia se preocupar com isso, né? Mas eu acendi a luzinha, eu falei, não, aqui eu não vou. Se eu for nadar, também, dependendo da temperatura, não, vai pro plano B, vai fazer uma yoga. Então assim, depois então que eu me tornei atleta, e isso só foi possível por causa da doação de órgãos, porque muito provavelmente eu não seria atleta se eu não fosse transplantada, né? Eu ia ser uma desportista, né, ocasionalmente, assim, mas não iria competir. Então, os Jogos Mundiais me abriu, assim, essa oportunidade de ser atleta até para divulgar a causa, né? E divulgar também a condição que um transplantado pode ter, que é a condição de saúde. Às vezes as pessoas linkam muito a pessoa transplantada com pessoa debilitada, pessoa imunossuprimida, pessoa que é muito frágil. E não, a gente pode ter uma vida dita normal, né? Se a gente cumprir todas as orientações e exigências, né? Então eu quis me inscrever e aí, como a Deza disse, na hora eu fiquei sabendo que eu seria a primeira brasileira aí, que só os meninos tinham ido. E me empolguei mais ainda, né? Porque abrir as portas para as mulheres no esporte para transplantados também passou a ser uma missão, né? Mas estava super nervosa, foi em 2015, né? Na Argentina, minha primeira participação. E então, na prova dos 100 metros rasos, eu fui correndo com esse meu único pulmão, né? Que eu tenho funcionando, mas que deu conta do recado. E eu consegui, então, pegar o primeiro lugar e trazer essa medalha de ouro pra gente. Medalha essa que eu doei, né, pro Museu da Santa Casa, porque como é uma medalha histórica, né, eu quis deixar como símbolo de agradecimento a todos os envolvidos, assim, na causa de forma geral. Então tá lá guardada essa minha medalha de ouro. E a partir daí, então, eu não parei mais de competir, né? Eu já fui a 4 mundiais para transplantados, fui a um latino-americano,
já 2 brasileiros, então vou começar a me preparar para o ano que vem, que vai ser na Alemanha. Então, daqui a pouco eu já começo a me preparar, porque eu venho também de uma cirurgia de joelho, né? Porque vida de atleta tem disso, né? A gente se Tem de lesionar. tudo, né? Outras coisas. Tem outras coisas também. E paralelo a essa questão de atleta, eu quis utilizar muito a minha profissão como instrumento de divulgação, tanto da causa quanto da qualidade de vida. E aí, então, veio a ideia do Semestre TX, né? Para que os transplantados pudessem se exercitar, pudessem cuidar da saúde, porque a gente toma muito remédio, né? Muito imunossupressor. E esses imunossupressores, obviamente, têm seus efeitos colaterais, né? Alguns deixam a pessoa mais propensa a diabetes, a hipertensão, osteoporose. E o exercício ele vem na contramão disso, ele serve para frear esses efeitos colaterais, né? E promover uma qualidade de vida melhor para as pessoas em geral, né? Mas eu falo aqui diretamente para os transplantados, porque é a minha tribo, né? Vamos dizer assim. E esse projeto, então, tá assim, sendo mais um presente na minha vida, porque eu vejo o retorno dessas pessoas. Que me falam, ai, a minha equipe me deu parabéns porque meus exames melhoraram depois que eu comecei a me exercitar. Eu tô me sentindo mais animado, meu sono tá melhor. Então, assim, é um retorno muito importante, assim, pra mim como profissional também, né? Então, assim, me perguntaste como é essa vida pós-transplante, é uma vida cheia de novidades, cheia de oportunidades, né, de poder também levar a causa, né, para as pessoas, poder contribuir, poder alertar, poder divulgar, né, e eu sigo em frente, assim, enquanto eu tiver essa saúde que eu tenho, né, não vou parar tão cedo. Graças ao sim de uma família, né, tu hoje tem a oportunidade também de viajar por vários lugares do mundo, levando essa tua história, essa tua saúde e essa tua vontade de viver, né, que isso que a gente sente aqui, o brilho no olho por poder falar dessas coisas que fazem bem no teu dia a dia, né, fazem bem a ti, mas também fazendo bem aos outros, né. Mas seguindo essa lógica do pós-transplante, a gente também queria ver porque assim, o que de jeito nenhum, eu posso fazer depois de um transplante, né. Realizei o meu transplante, o que de jeito nenhum eu poderia realizar e o que com certeza eu preciso realizar, né. Nessa mesma pegada, já vamos engatar as 2 perguntas pra gente. Bom, com certeza o transplantado precisa se cuidar, né? No que diz respeito aos remédios, no que diz respeito às orientações da equipe. Assim, na minha parte, né, particularmente, eu digo que os exercícios devem fazer parte do tratamento da pessoa transplantada. Então, muitos transplantados, assim, eu falo aqui de pulmão, tá? Que eu conheço mais. Nós fazemos parte nós temos que cumprir com uma reabilitação, que é a reabilitação pulmonar, depois do transplante. Eu sei de casos que muitas pessoas, quando têm a alta da reabilitação, não fazem mais exercício algum, né? E o exercício ele é muito importante para a expansão desse novo pulmão. Com algumas medicações, algumas pessoas têm aumento do apetite. E aí, comem mais, aumentam a ingesta calórica, não se exercitam, ganham peso. E o sobrepeso é um dos fatores que fazem com que a pessoa fique propensa a ter rejeição do órgão. E muitas pessoas não sabem. Então, assim, às vezes a pessoa é alertada, tem que perder peso, mas não sabe o porquê realmente. Porque pode rejeitar o órgão, né? Criando esse organismo inflamado, porque a gordura, né, as células da gordura são células inflamatórias, vamos dizer assim. E pode dar essa desequilibrada na imunidade, né? E a pessoa já tomando imunossupressor. Então, assim, transplantado tem que se cuidar, né? Então, o que não pode deixar de cuidar essa parte, né, de alimentação, de pressão,
né, dos exames contínuos. O que eu não faço, né? Não vou dizer assim, todos os transplantados não podem fazer. O que eu procuro não fazer. Como eu já disse antes, comer alimento cru. Antes do transplante, eu estava aprendendo a gostar de sashimi, né? Já não como mais, né? Porque é aquilo, não vou correr o risco. É proibido totalmente? Não é proibido, mas eu não Uma quero escolha correr. tua. Eu não quero correr esse risco, né? Uhum. Então, assim, a gente liga o alerta de uma maneira, sabe, mais generalizada, assim. Eu vou fazer uma viagem, por exemplo, para o Mato Grosso do Sul na época das queimadas. Não vou, porque eu não vou respirar aquele ar. Então, se eu tivesse algum compromisso lá, não iria, por exemplo. Então, o que não fazer é muito do contexto onde a gente está inserido, né? E se eu sou veterinária, não vou. Não, já teve veterinária que teve que mudar de profissão, porque não pode mexer ou com pelo ou com pena, sabe? Esse tipo de coisa, as pessoas têm que reorganizar e reprogramar a vida totalmente depois do transplante, de acordo com o contexto onde ela está inserida. Então são várias questões assim que só quem está dentro, né, imagina que pode acontecer. Teve um transplantado pulmonar cuja doença de base foi causada por uma substância de trabalho, era dentista, uma substância que ele respirava, e aí depois do transplante não pôde mais voltar para a profissão dele, né? Então, e aí a gente vai esbarrando pelas as outras vertentes e situações que também é a dificuldade da pessoa transplantada se recolocar no ambiente de trabalho, no meio de trabalho, né? Perdi a minha função, né? E agora? Né? E a sociedade às vezes não abraça tanto a gente assim nesse retorno, né? A gente transplanta para viver, para voltar para a sociedade, mas nem sempre a sociedade está preparada para a gente, né? Em algumas questões. Tem coisas que a gente deve fazer, tem coisas que a gente não deve fazer, e tem coisas que são muito peculiares a cada tipo de transplante. Então eu sei muito do transplante, eu sei muito, olha só a pretensão. Mas a gente acredita que sabe. Eu sei mais do transplante pulmonar do que dos outros, né? Então do renal, quantidade de ingesta de líquido, né? Do hepático também, algumas questões de alimentação, né? Eu, por exemplo, me disseram, bebida alcoólica não mais. A gente sabe que não é bem assim, né? No primeiro ano de transplante, no primeiro e por vários, né? Eu não bebi nada. Mas aí a equipe às vezes vai liberando, no Natal pode fazer um brinde, né? Essas coisas assim. Então, tudo vai também do momento. No primeiro ano de transplante, como a gente está geralmente com a imunossupressão muito alta, então os cuidados são maiores porque a nossa imunidade geralmente está mais baixa. Então, pode ser que a gente se contamine ou se contagie com alguma coisa mais facilmente. Na medida em que a medicação vai sendo acertada, os anos vão se passando, a gente também vai ficando mais tranquilo, a gente já vai soltando aqui e ali. Por exemplo, o meu cachorro eu comprei, eu ganhei quando eu tinha 6 anos de transplante, né? Que eu falei com a equipe, posso ter cachorro agora, né? Não, agora tudo bem, tal, né? E aí sim, tem gente que já tem o seu doguinho, e aí como é que vai ser? Não precisa se desfazer do doguinho, mas nesse primeiro ano tenta não ficar tão perto, nananã e tal. Então assim, é tudo assim, depende. A resposta é depende. Cada caso é um caso, né? O que podemos ou não podemos fazer, depende, né? E é uma avaliação constante, diária. Mas é importante a gente reforçar aqui que sim, após o transplante é uma mágica, é uma vida, mas tem que ter cuidados, né? Tem a própria questão da medicação, né, Liege? É fato que tem que tomar a medicação para sempre. Para a vida inteira agora, para o resto da vida. E eu falo assim, estamos no lucro, né? Ainda bem que existe medicação para a gente tomar e para nos ajudar.
né? A medicação e o acompanhamento, E o né? Porque eu ouvi em acompanhamento. vários momentos tu trazendo assim, conversei com a minha equipe, né? Então, essa saúde integral de estar olhando para todas as esferas da nossa vida, mas podendo também sempre estar trocando uma ideia com quem de fato nos acompanhou desde lá do início e que tem o conhecimento técnico disso, né? Isso é muito importante. Ter uma equipe alinhada contigo, né? Por exemplo, na equipe do transplante pulmonar, tem um WhatsApp, né? Para o qual a gente manda as dúvidas, né? Então, qualquer medicação diferente. Doutor, eu posso usar tal medicação? Aí ele diz, pode, não pode. Porque anti-inflamatório, por exemplo, a gente não pode tomar. E muitos médicos não sabem disso. E lá pelas tantas prescrevem um anti-inflamatório. E aí, se a gente é meio que desavisado, né, já pode se prejudicar. Então, qualquer coisa eu pergunto. Pode isso, pode aquilo? O que eu vejo às vezes? Daí voltando na questão do que o transplantado não deve fazer, na minha opinião, e que eu vejo que acontece muito e entendo, né? Ficar pedindo conselhos em grupos. O que vocês tomam para dor de cabeça? Eu estou assim, posso tomar isso? Gente, pergunta para a equipe, né? Porque o que é bom para mim pode não ser para ti, prejudicar o teu transplante, né? Então, ali no grupo do Semestre TX, várias vezes acontece isso. É de comer, eu falo, dou a minha experiência, eu já usei, mas pergunte para a sua equipe. E lá pelas tantas, tá meio que todo mundo que se alinhando nisso, né? Reforçando. Ninguém melhor do que o seu médico para dizer. Então a gente tem todo um histórico por trás disso, né? Mesmo que a gente tenha feito o transplante de um mesmo órgão, né? Sim. A nossa história antes do transplante e depois, ela sempre vai ser diferente. Sim, né? É muito particular. Somos seres únicos, Exatamente. né? Então, o que é bom para mim pode não ser para outra pessoa. Tem né? inclusive questões alérgicas, né? Que quem não é transplantado já precisa prestar atenção nisso também, né? Então imagina quem já tem que ter esses cuidados a mais. Nada melhor do que falar com quem acompanha. É isso aí, de essa é fato, a né? máxima, né? Já fala com a equipe, já tá até pronto, assim. Já tem uma figurinha da Liege, fala com a equipe, né? E Liege, tu traz muito a questão da atividade física, né? Tu já fazias antes, né? Desde pequenininha, era bailarina, né? Tem a música na tua vida também, né? E aí, assim, tu atribuis que a tua recuperação foi tão boa e tão rápida até, diante, né, de outros casos, por conta da tua prévia na atividade física, isso te ajudou? Sem dúvida. Sem dúvida, a minha condição física me ajudou muito na minha recuperação. Porque essa vida inteira fazendo exercício, assim, eu não parei nunca. Eu só parei mesmo quando o meu corpo me parou naqueles 2 meses, assim. Mas eu ia para academia com concentrador de oxigênio, eu ia fazer musculação e aí até onde deu. E eu costumo falar para as pessoas que nesse tempo todo eu fiz uma poupança de saúde, né? Eu fui me preparando, né? Sem saber para o quê, mas eu fui me preparando. E tem uma questão que eu sempre costumo falar, assim, gente, se exercitem e preparem o corpo, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar lutar. E a gente tem que estar pronto para a batalha sempre. Então, né, o exercício é um forte aliado nesse sentido. E os médicos mesmo me falaram, olha, tua recuperação foi muito boa pela tua condição prévia de musculatura, né, de reserva que tu tinhas para poder suportar. Então eu falo assim, tanto no pré-transplante quanto no pós, o exercício tem que fazer parte. No pré, para preparar esse corpo para uma cirurgia de grande porte, né? Transplante é algo assim, né, de uma grande extensão, né? E no pós para recuperação, né? Então, com certeza, eu falo assim, exercício sempre. Que exemplo, né? Uhum. Que exemplo! Hashtag fica a dica. Criamos mais uma figurinha da Liege aqui. E Liege, nessa caminhada toda, assim, né, do pós-transplante, se tu pudesse trazer uma coisa que mais te marcou
em toda essa trajetória, né? Seja das tuas competições, enfim, o que tu traria, assim, para compartilhar conosco, que foi acredito que tenham vários marcos, né, muito importantes, mas se tu pudesse destacar um deles, assim, qual seria? Olha, um deles com certeza foi a minha primeira competição, né? Porque eu fui assim completamente sem saber como era e foi minha primeira competição da vida, né? Assim, eu não era atleta e já parti para o mundial. E eu olhando assim as adversárias, as colegas de prova, eu via tinha gente do Canadá, da República Tcheca, da Itália, que eram e são países que têm tradição de ter os jogos para transplantados nos seus países, né? E naquela época no Brasil não tinha nada, né? E eu fui ali assim, falei, bom. E eu lembro que um pouco antes de eu ir para a pista, né? Chegou um fisioterapeuta, não sei de qual equipe, e pergunta: tu é transplantado do quê? Tu é do quê? Porque nos Jogos Mundiais para Transplantados, as categorias são por idade, de 10 em 10 anos. Não é por órgão, por exemplo, rim com rim, né? É todo mundo junto. Eu falei, sou de pulmão, tenho um transplante unilateral de pulmão e tal. E ele assim, mas você já vai sair em desvantagem, né? Porque transplantado pulmonar, né, em tese, assim, comparado a renal e hepático, né? E com um pulmão só, né? E eu falei, boa, 5 minutos antes da prova tu me dizer isso, né? Baita incentivo. Que legal, valeu. E foi muito simbólico eu ter conseguido esse primeiro lugar, porque eu falo que quando a gente corre, a gente associa muito a corrida com fôlego, né? E ali eu respirei a vida, né? Com um pulmão só, né? E fui campeã. Então eu fui campeã da vida ali pra mim, sabe? Não fui campeã dos Jogos Mundiais. Eu fui campeã da minha vida. E isso foi um marco. Porque eu vi como foi transformador poder levar essa mensagem para as outras pessoas. De que que é meio clichê, mas assim, não ouça, né, que alguém te diga que tu não podes. Que tu não é capaz, né? Que tu não é capaz, que tu não pode. Muito da alimentação, e isso a gente sabe, né, tá na nossa cabeça, né? Então se a gente se propõe, mas nunca nenhuma transplantada com um único pulmão. Não existe isso. Pra tudo tem a primeira vez, pra qualquer coisa, né? Exatamente, não, sabe, não se amarre assim nesses clichês, nessas, né? Ninguém fez e aí, vou fazer. Se ninguém fez, tô mais Né? confortável pra tentar, se não der certo. É isso aí. Sempre me disseram que eu não sou todo mundo, então, Exatamente, então ali, ali eu vi que o transplante foi muito transformador pra mim. Porque eu sempre fui muito tímida, muito recolhida, muito quieta. E o transplante me libertou. Eu passei a ser outra pessoa. Porque eu vi assim, o que de pior pode acontecer contigo, Liede? Morrer. Tu não morreu. Então, vive. Entendeu? Eu fiz esse... Então pra mim foi uma transformação de vida o transplante. Não só de saúde, mas de vida. Eu sou outra pessoa depois do transplante, né? E Liege, pensando, né, nessa história, nessa vitória, nessa vida que tu correste lá, que tu respiraste, né, de verdade lá. Mas pensando assim no teu dia a dia, né, trazendo para as vitórias do dia a dia, assim, logo depois que tu fizeste o transplante, assim, que pequenas vitórias tu começaste a sentir depois do transplante? Subir escada, por exemplo. Subir escada, eu subo agradecendo cada degrau, né? O que a maioria das pessoas faz sem nem perceber, né, que tá subindo a escada. A escada, pra mim, é algo muito emblemático, assim, porque eu não conseguia subir um degrau antes, né? Então eu subo agradecendo.
eu passei a ser, tipo, coisas pequenas do dia a dia. Esperar em fila, sabe? Fico mais tranquila com isso, porque Estou aqui. estou aqui, Uhum. né? Eu sempre penso assim, ó, se tem alguma coisa que tá me incomodando, que eu tô chateada com aquilo, eu respiro assim, ó, Liege, não era nem pra tu tá aqui. Então tu tá aqui, agradece até essa coisa ruim que tá acontecendo, entendeu? Porque é uma chance que tu tá tendo, né, pra resolver. Então essas pequenas coisas da vida, eu também mudei depois do transplante. São esses valores que a gente diz, que a gente vai mudando, né, a perspectiva sobre a vida, né, de se importar menos com o que não tem que ter tanta nossa atenção, sabe. Claro que ali na hora, a gente até, mas depois assim, só um pouquinho, lembra, sabe. A gente é humano também, né? Vai Claro, dar, não vai é dar pra ficar zen total, a gente se permite se chatear, se Isso. entristecer, mas depois lembrar do que realmente é importante, né. Então essa fase da minha vida me faz lembrar e colocar o pé no chão, assim. É. Que maravilha. Uau. A gente respira fundo, a gente olha e vai, né? É. Vai indo. É bem isso mesmo, Ah. essas pequenas coisas da vida, pequenos detalhes, né. E relembrar também uma passagem que o Dr. Camargo ele costuma falar, né. Ele costuma reproduzir, na verdade. Que, assim, a primeira vez que eu tomei banho depois do transplante, né, porque assim, antes eu não conseguia me curvar, né, porque a falta de ar era extrema. Então, né, a água corria e ok. E eu relatei pra ele o primeiro banho que eu consegui lavar as minhas pernas, né, e aí eu vi que eu estava lavando as pernas, eu saí, né, e ainda no hospital, ali no leito, e falei pra mãe e para o pai, eu falei: "Olha, consegui tomar banho", e chorei, né. E ele sempre reproduz essa minha vivência, né, do que, de que a felicidade está nas pequenas coisas, ele fala, né. Poder lavar as pernas, né, que eu não conseguia antes. Então, a gente, assim, é uma viagem interna tão grande, a gente muda tantas coisas, né. E é aquilo, pra quem consegue, né, porque cada um tem uma vivência, cada um sente de um jeito. Tem pessoas que se revoltam, que, né, passam por problemas depois do transplante. E eu sempre falo assim: "Gente, não que o transplante seja um mar de rosas, mas o que eu tenho que fazer é passar a minha experiência, eu não vou mentir e dizer que eu não sou feliz e que tá dando tudo certo, porque está. E passando essa experiência, dizer que é possível ficar bem, né, não negando que não tem problema e que, né, mas que é possível, né, e que mais pessoas possam então, falar da sua experiência, da sua boa experiência, para encorajar essas outras pessoas que estão em lista, né, e que merecem essa nova vida também. Aí a gente tem duas perspectivas também, né, nessa tua fala me faz pensar, assim, que sim, a gente fala sobre o assunto para que as pessoas pensem e que as famílias digam os sims, mas as pessoas que estão em lista também precisam entender todo esse processo, né, ser acolhidas, ter os sentimentos acolhidos, e também toda essa informação serve para entender o que tá sentindo, para entender pelo que vai passar. Também tem isso, a gente às vezes foca só de um lado, né. Todo mundo tem o seu lado e vai dar mais ênfase, né, então é poder olhar e acolher de todos os ângulos, né. Sim, muitas pessoas que estão em lista, às vezes elas querem desistir, porque tem medo, né, porque às vezes vê que com uma determinada pessoa não deu certo, né, que passou por determinado problema, então querem sair de lista, né. Então assim, não desistam da vida, né, essa é a ideia que a gente quer passar, porque assim como comigo deu certo, como, né, com outra determinada pessoa deu certo, pode e muito provavelmente vai dar certo com você também, né. É pra isso que a gente tá aqui. Se depender da nossa energia aqui, vai, né. É isso aí.
e depender da nossa energia, mas também do nosso ato, né, Liege? Porque a gente tem falado aqui e esse podcast, ele nasceu com esse objetivo da gente poder levar a causa adiante, poder falar mais sobre isso, e tu tem trazido isso em vários momentos da tua fala, né, da importância de relatar a tua história para encorajar, para dizer que vai dar certo, que é possível, mas também para trazer conhecimento verídico, né, porque hoje a gente tem tanta informação nesse mundo também que às vezes as pessoas se perdem e não sabem por onde ir, né? E aí, indo por esse lado da importância da gente falar sobre o assunto, de poder compartilhar histórias e também já se encaminhando, né, para o final do nosso episódio, eu queria que tu pudesse deixar um recado para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né? Depois de toda essa história que tu compartilhou aqui conosco, depois de todos esses momentos que tu viveu e de todos os sonhos que ainda transbordam no teu coração e nos teus olhos, que a gente enxerga os teus olhos brilhando aqui, né? Que recado é esse que tu deixa para as pessoas? Bom, o meu recado final sempre é o meu pedido, né? Para que as pessoas se declarem doadoras, avisem as suas famílias, falem sobre esse tema, ressignificando o tema da doação, como falar realmente de vida, né, e não de partida, né, para que falar sobre o tema não seja algo tão solene, tão formal, que a gente consiga falar de doação como a gente estava conversando aqui, um bate-papo, depois, sei lá, numa academia, numa roda de amigos, né, para que a gente desmistifique um pouco desse peso que às vezes a doação de órgãos carrega, né, que a gente ainda sente isso na nossa sociedade, né, como falar de tristeza, então que a gente ressignifique para falar sobre oportunidade de viver. Então esse é o meu pedido, é o meu apelo, né, para que as pessoas se declarem doadoras e que essas mais de 60 mil pessoas que estão em lista hoje no nosso país tenham essa segunda chance como eu pude ter. Que incrível, Liege, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar esse convite. Somos muito privilegiados em poder ouvir toda essa tua história de vida, né? E é sobre vida. Obrigada, Liege. Um prazer enorme te ter conosco nessa caminhada e, mais que isso, poder acompanhar a tua jornada, a tua corrida nessa vida. Que coisa linda, obrigada mesmo. Não, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo por esse projeto lindo, né, de fazer com que esse nosso tema seja tratado durante o ano inteiro, né, para que as pessoas estejam sempre em contato com o que é a doação de órgãos. Muito obrigada, Gurias. Perfeito! Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Sigam a Unicred Porto Alegre nas redes sociais e nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Até!